Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Estou lendo aqui no Invisível, pedacinho. Não, no Invisível, Leon Denis. Aqui, esse livro aqui é meio complicado para ler, sabe? É. Dá para a gente devagar, sempre, penteando aqui, ali e acolá. Vida Feliz, página 75, lição 62. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem em um momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Joana de Angra. Ok, vou fazer a prova, tá? Não quer fazer? Tudo bem. Obrigado, senhor. Mais essa oportunidade, mais esse momento aqui, todos nós reunidos, aprendendo mais do seu Santo Evangelho. Pedindo, Senhor, nosso caminho, possa nos ajudar a interpretar, esclarecer tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Hoje, aprendendo a vida desse grande apóstolo e vendo todo o grupo espiritual que foi formado para a divulgação inicial do cristianismo. Agradecemos muito essas informações e vamos vendo as dificuldades daquela época, muito grande, e eles, com muito amor, com muita vontade, muita disposição, muito ânimo, conseguiram vencer tudo isso. Que seja para todos nós, Senhor, exemplos vivos de como deve ser um cristão. Pedimos por todos nós do grupo, os ausentes, os presentes, os que virão, que não poderiam vir, que todos possam receber nesse momento todas essas vibrações de paz, de amor. Mas pedimos também, Senhor, não só por eles, mas por todos aqueles outros que estão conosco, os amigos, os vizinhos, os parentes, os familiares, enfim, todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia. E queremos pedir também todos que estão doentes, que estão nas ruas, que estão sem comer, com fome, possa o Senhor ajudá-los no momento, eles passem o mais rápido possível por esse problema. E dentro do que esse um grande encontro que se realiza hoje na nossa cidade, pedimos também a espiritualidade responsável, ao nosso querido Mestre Jesus, que tudo transcorra na maior paz, na ordem, na tranquilidade. Possa o Senhor, sabemos que está vigilante, ajudar a todos a se comportarem como deve ser. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite. Tudo bom? Pensei que você estivesse lá em Camboriú. Você está aí? Camboriú. É, lá em Santa Catarina. É Camboriú, Ah. não? É? Eu nem sei o nome direito. É isso mesmo? Camboriú? Lá em Santa Catarina? Camboriú é Santa Catarina.
Isso, Jorge. E teve um engarrafamento lá que não é brincadeira, não, viu? Para chegar lá, ontem. O negócio foi todo mundo fugindo para lá. Diz que lá é muito bonito. É. Não, o pessoal de lá, né? Foram em massa para a praia. Não aguardo, não esperava aquela quantidade de carros, de ônibus, né? Aí o negócio, a BR-101, ó, superlotou. Eu pensei que é Para isso. onde você está falando? Santa Camboriú, Catarina. BR-101? Santa Catarina. A BR-101 é litorânea, ela sai lá do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza, na litorânea, na faixa litorânea. É Vitória, Campos, Feira de Santana, vai subindo, sempre pela litorânea, né? Recife, Maceió, tudo por ali, até chegar a Fortaleza. E acaba lá, eu acho que é Jaraguá do Sul, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul. Aí toda vez, eu ia para Minas pela 101 antigamente, mas depois todo mundo descobriu as praias, eu estou indo pela 116. Porque a última vez que eu peguei a 101, eu faço em 12 horas por aqui. Eu fiz em 16 horas, não parei nem para almoçar. Senão não ia fazer em 18, 20 horas. Você vê como é que o negócio é normal. A população cresceu, as escadas não duplicaram, né? Bom, vamos lá. Hoje é o Paulo Estevam, no livro velho, estamos na página 322. No livro novo, na página 286. Parágrafo é palestra de Saulo, né? Isso, a palestra de Saulo. Isso é o capítulo 4, né? Vai começar. Vou me localizar aqui. Eu marquei, me marcou. 2 o quê, Lívia, que você falou? 286. Palestra de Saulo, 286. Um pouco antes. 286 é o primeiro parágrafo dessa página. Aqui, palestra de Saulo. Eu não marquei para a semana. Acho que você não veio semana passada. Você não veio. Eu não marquei, para a gente ia marcar. Eu acho que semana passada, na sexta-feira, você não veio. Acho que não. Então foi anterior, tá certo, senhor. Tá certo. Tá. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Faltou. Boa noite, Afrânio, Elisa, Jorge. Boa noite, gente. Jorge perdeu uma estrelinha. Tá lá na carteirinha, lá. Faltou. Bom, deixa eu só fazer uma apanhada aqui. É que off da semana passada. Semana passada foi justamente isso. Eles chegaram, na semana retrasada, eles chegaram a Jerusalém, houve toda aquela. Eles ganharam, né, o ambiente, tudo diferente. Pedro tinha fugido, né, porque tentaram prender. Foi aquele lance que está no Atos dos Apóstolos, que um anjo foi lá de noite e abriu as portas da cela, né? E eles foram ver a nova casa do caminho, como estava bem judia, digamos assim, né? Metade cristianismo, metade judaísmo, né? E o Tiago que estava no comando. Eles escreveram isso. E houve um lance interessante, que eles tinham feito uma coleta, né, de dinheiro para levar para ajudar, que a casa do caminho estava muito mal financeiramente, deram a Tiago, e na hora à noite, eles contavam que Tiago convidasse para eles dormirem lá na casa do caminho, que era um pouso, né? E o Tiago não falou nada, justamente com medo, principalmente que Saulo estava lá, né, que podia trazer problema para a casa do caminho. Aí eles foram para a casa da irmã do Barnabé, tá? Estava o Saulo e o Barnabé juntos. Chegando na casa da irmã do Barnabé, eles viram que a reunião cristã estava lá. Tá? Aqueles que não estavam indo na mansão, na casa do caminho, devido aos problemas dos judeus, né, estavam participando mais à vontade na casa da irmã do Barnabé, que se chama Maria de Marcos. A Maria de Marcos é a mãe do João de Marcos, que nos foi já apresentado aqui, né? E é o futuro evangelista, Marcos. Tá? E naquela conversa, né, viram tudo isso, o grupo estava bem cristão o negócio, e a Maria de Marcos falou sobre a vontade, né, de entregar. Não, ainda vai falar.
A Maria de Marcos simplesmente vai começar nisso, falando a palestra de Saulo impressionou vivamente, que o Saulo lá bateu um papo. Aí o Saulo está começando ainda a abrir o verbo, tá? Olha só, já passaram 6 anos e pouco. É isso? Desde o lance da conversão dele, 6 anos, talvez meio, quase 7. Agora que o Saulo está começando a trazer de volta aquilo que ele era, aquele grande orador, aquele cheio de argumentos, de interpretações. Olha o tempo que durou. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Então é isso aí, tá? O Saulo deu um bate-papo lá, porque todo mundo... O cara é bom mesmo. É o começo, tá? Então, vamos lá. José Roberto, livro velho, página 322, o penúltimo parágrafo, tá? Livro novo, página 286. Primeiro parágrafo. A palestra de Saulo. Isso. A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Seduziam-na sobretudo as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de glossar instantaneamente. Instantaneamente. Deu um nó na minha língua. Instantaneamente, também diferente. Instantaneamente. Vamos lá. Por isso que deu um nó, porque eu lia e eu não conseguia entender que palavra era. Maria expôs ao irmão o seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. Já muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas, sem tréguas. Não, só um instantinho. Ela queria dar o João. Nós vamos ver mais na frente as dificuldades do João, tá? E depois, lá na frente, nós vamos ver Timóteo, outro nomezinho de um outro garoto. Timóteo, garoto também. Vamos ver as facilidades de Timóteo. A gente vai ver aí as diferenças do espírito, né? Timóteo, tipo Estevão, né? Não igual o Estevão, mas tipo Estevão. E a gente vai ver que o João Marcos é tipo Saulo, tá? Assim, as dificuldades para que o cristianismo, claro, todos nós que já estamos na noção dele, nós sabemos da dificuldade de ser cristão. Sim. Então, quando Paulo fala que a palavra da cruz é loucura, que é muito difícil mesmo. Hoje, assim, a gente pegar no nosso século, quantos cristãos... Nosso século não fala o século passado, porque o nosso século está começando. Quantos cristãos realmente nós podemos falar? Assim, que se destacaram mais. Tem os anônimos que nós não vimos. A gente pega a ponta dos dedos. E um não era cristão. Interessante isso. Mas aí a gente vai falar sempre. Né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Tem mais. Ponta de dedo. Aí tem outros anônimos que realmente nós não... Aquele lá do Curupati, né? O Amazonas também. É ponta de dedo. Teve um padre também lá em Uberaba, era o Sebastião, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro o nome dele, também foi bem, apesar de ser padre, era bem cristão, né? Então é botado a dedo. Vamos ver as dificuldades de todo mundo aí pela frente. Vamos lá? Alguém quer falar? Vamos lá. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguiu manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Chamada a opinar,
Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra procurando interessá-lo mais diretamente. Nossa, vocês estão lembrados da história, toda a história da Igreja Católica? Que os pais ofereciam os filhos mais velhos para quê? Para ser padre, né? Sim. É isso. Havia aí, de ambos os lados, né? Como é que se fala? Interesses, né? Saulo, lá naquela época, detectou, opa, peraí, tem que ver o interessado, é ele que quer ir mesmo. Ele está ali para agradar a mãe, tá, né? Aquele negócio que não é mole, né? O Saulo conhece o cara, já tá conhecendo o caminho e sabe das dificuldades que ele vai ter, né? Tem muita dificuldade. Ele já está. Tanto que ainda hoje quero ver se acontece o grande passo do Saulo ainda. Ele não era Paulo quando esse grande. Mas vamos. João disse bondosamente: sentes de fato a verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente, algo perturbado. Como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Respondeu um tanto acanhado, sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Saulo refletiu um instante e sentenciou: teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino de Cristo? Mesmo porque na terra todas as glórias passam, e a de Jesus é eterna. Olha, as palavras, Saulo, muito, né? Firmes, fortes, né? Mesmo as glórias humanas, é só após que o trabalho está pronto. Tá? Antes, a gente vai ver os nossos grandes nomes, né? Na história, na atualidade, todos eles conseguiram o quê? Quando findaram o trabalho. E é dificuldades. Tá? Se o cara falar uma coisa, você quer ser um bom jogador de futebol, por exemplo, vamos falar do Messi, da Argentina, que está jogando bolão até hoje. Mas o Messi começou quando? Criança. Foi para o Barcelona criança. A vida toda do Messi, o que ele fez? A gente às vezes fala, o cara está ganhando muito, poxa, não sei o que, você queimar a vida toda, ele se dedicou àquilo. Então, a glória é mundana, ele é um cara que todo mundo respeita. É a questão da glória mundana. Só que a glória do Cristo não está no mundo, está no mundo. Tá? Vamos botar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Um trabalho gigantesco, o mundo reconhece, tudo bem. Mas a balança que se usa no mundo não é a mesma que usa lá no alto. A balança de lá é diferente. A balança de lá pesa justamente tudo que é voltado para lá, para o espírito. Tá? Então, Saulo está falando, olha só, no mundo já é difícil. Imagina lá, que a do mundo é passageira a glória. A eterna é outra história. Ele mesmo realmente teve a glória eterna. Trabalho de Deus. Alguém quer falar? Já começa a tocar o João aí. Vamos lá. O jovem anotou as observações e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho e, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Vamos lá.
Também queria ser esse pregador. Vamos pegar os negócio mais complicado que isso. Não, eu acho engraçado que as mães e os pais é que tinham um sonho projetado nos filhos e faziam com que os filhos se tornassem algo que talvez os filhos não quisessem ser. A gente não mudou muito não, tá? A gente ainda não mudou muito não. Mas era bem assim, né? E assim, nem sempre aquilo era uma vocação. Você vê tantos padres que fracassaram por causa dessa questão, desse compromisso assumido sem a anuência deles, né? Exatamente, né? Infelizmente, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo o melhor para o filho e não está. Vamos ver muitos jovens hoje aí que são, né, já idosos ou quase idosos revoltados com problemas sérios, porque não realmente quiseram seguir uma linha para agradar pai e mãe, né? É isso aí. Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação. Teve um dito alegre e depois acrescentou: sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Olha só, a mãe dele mesmo, quando soube da ocorrência, da mudança dele, né? O que é que aconteceu? Vocês estão lembrados? Morreu. Oi? De desgosto, Tão desgostoso que morreu. Né? Ele está falando uma coisa que tem experiência própria. E ele foi bem assim também, né, cara? Porque ele foi talhado para ser um rabino. Ninguém perguntou se ele queria ser um rabino. Ele foi talhado para ser um rabino. Não é isso? E não deu certo. Pois é. Não deu certo. É isso mesmo. Vamos lá. Por Ele elas. vai dar um exemplo aí que nós já vimos antes. Vamos lá. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Nossa, que frase! Veja bem, a mãe do Tiago, né? Você se lembra como era o nome dela? A esposa de Zebedeu, esqueci o nome dela, daqui a pouco vem. Marta? Salomé, né? Salomé. Salomé? Não foi não? Salomé. Não, Salomé? Foi lá pedir a Jesus, né? Dá para meus filhos sentar um à sua direita, à sua esquerda. Jesus fala sobre isso. Já que eles estão preparados para beber do meu cálice, já estava reservado para Tiago a beber do cálice. João não. João é um espírito mais... João é o único que morreu de morte morrida, natural. Né? Bom, dizem que viveu até os 101 anos, né? O único. Os outros todos beberam o cálice, como fala aqui, o cálice de vinagre amargo, né? Todos. Ele escreveu o Evangelho lá com os seus 90 e poucos anos. Então, eu acho que é Salomé, não tenho certeza. Eu vou até olhar no Evangelho o nome dessa pessoa, né? Só não pode ser de Passo Fundo. Então vamos lá. O João. Rapidinho aqui, eu estou aqui lembrando. Jesus andava. Vai falando aí, Jorge. Jesus andava com três. Era esse João Marcos, o Tiago e Pedro.
Inclusive os três que estiveram lá no Tabor, né? Os três. Depois que iam fazer uma cabana lá que adormeceram. Eu acho que são eles. Porque dentre esse grupo aí eram os que estavam mais na frente. Aqui ele fala do Pedro ter paciência, que não é mole, né? O do Pedro não era isso, não. E melhorou pra caramba aqui, né, o Emmanuel comentando aqui, colocando, porque o Pedro era brigão. Pois é. É só isso que eu queria comentar. Afrânio? Não é o Oi. João Marcos, o Tiago e o Pedro que estiveram no Tabor? Não, João Marcos não. João Marcos não. Ah, você não falou? Por que você não cortou, deixou eu cair no vinagre? Porque agora que eu prestei atenção direito, porque picotou, eu só entendi o João, eu não entendi o Marcos, entendeu? Agora que eu escutei. O João Marcos é esse menino que vai entrar agora aqui. É. O João, grandão. O João é o irmão do Tiago, que na aula passada nós soubemos que foi sacrificado, né? Eram os dois irmãos, tá? O João e o Tiago, filho de Zebedeu. Olha, não tem o nome dela aqui não, no Evangelho não, tá? Eu já achei. É Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 23, o pedido da mulher de Zebedeu. Não vê o nome dela, me enganei. Talvez algum livro da Joana de Anjos que tenha falado o nome dela, daquela Maria Rodrigues, que eu já li alguns, né? Mas realmente eu não vou afirmar não. Tá? Não tem no Evangelho, só depois de pesquisa que a gente pode afirmar, né? É a mulher de Zebedeu. Eu também, para mim seria Isabel. Para mim, eu estou falando, acho que seria. Isabel é a mãe do João Batista, né? É do João, é o outro. Bom, vamos lá. Então, o João Marcos, tá lembrando, é um garoto e vai acompanhar uma parte da primeira viagem de Saulo e Paulo. É Saulo, Paulo, já não sei. Na viagem já é Paulo. Não me lembro mais, mas vamos lá. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem lembrei a generosa inquietação, já li isso aí. Todos silenciaram, mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Isto não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, não duvido de teus futuros triunfos. Ele teve um grande triunfo, né? Evangelista, né? Depois de muita luta. Parabéns mesmo. Né? Mãe e filho sorriram tranquilos. Ali mesmo, combinaram a partida do jovem, em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado pela nova missão. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre com absoluta compreensão dos deveres mais justos. Eu estava falando aqui em cima, né? As disciplinas indispensáveis e o espírito de sacrifício. Só em dar essa caminhada, Jerusalém, Antioquia, no meio daquelas pedras, daquele calor enorme, né? Cheio de feras soltas, né? Que tinha por lá, não devia ser mole, não. Já é o primeiro sacrifício. E essas caminhadas que nós vamos ver, as 3 viagens, nós vamos ver as 4 viagens de Paulo, tá? Que a quarta não está descrita no Evangelho. Não sei por quê, né? Ele chegou à Espanha. Toda vez tem na cabeça Córdoba, mas não foi Córdoba, foi outra cidade. Ele chegou até lá. De acordo com a Emmanuel, foi chamado urgentemente, que foi quando o João foi preso, né? Quase que ali pegaram o João, mas ele conseguiu chegar e liberar o João. Aí quem ajudou o Saulo foi uma amante do Nero, hein?
a história lá na frente, deixa para lá, né? Então, era muito sacrifício naquela época. Hoje nós temos tudo, né? Estamos aqui em casa, falando sentadinho. Mas, mas agradeça aquele que ajudou o Gesiel a sair um oficial romano que ficou doente lá no barco lá. Era esse daí que negociou com a esposa do Nero, que tirou o João da coisa. Mas eu pesquisei aqui na internet, é Salomé mesmo, a Maria Salomé, que era conhecida como Maria de Jerusalém. Então, essa informação deve ter vindo de algum livro daquela Amélia Rodrigues, que de volta psicografa, que é só sobre o Evangelho. Tem muita coisa interessante ali, muita mesmo, muita detalhes, né? Detalhes. Eu pesquisei na internet, como a esposa de Zebedeu e a mãe dos dois. Eu não errei, né? Não tive certeza. Mas tá bom. Valeu, Jorge, valeu. Vamos lá. O rapaz não hesitou nos compromissos, sob o olhar amorável de sua mãe, que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade de Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da Igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir a Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de fazê-lo. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania de prepostos herodianos. Já imaginou se ele sabe que Saulo está com Pedro? Sabe aquela história, né? De dar uma pedrada só, matar dois coelhos, não é isso? Tem 2 coelhos com uma caixa d'água só. Uma caixa d'água. Cajado. Naquela época, cajado, né? Então, não vai não. E realmente havia um risco muito grande, né? Muito grande mesmo. E ele, né, obedeceu. Já está mais dócil o nosso amigo Saulo. Já obedece, né? Já começando a entender mais que tem que uma hora que a gente tem que agir com prudência. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo. Regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais que nunca, me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Bom, 2000 anos se passaram, está falando aqui do profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. É bem atual essa impressão que o Saulo teve, não é não? Bom, e o Pedro, ele também está, olha só, agora Saulo está reconhecendo que realmente o Pedro é o mais capacitado para dirigir o colégio apostólico, dos apóstolos, né? Ele realmente é o cara. Ele tem a ligação direta, ele é afinado direto com o Cristo também, Pedro. Quem diria o Pedro, hein? Que era outro que também, né, tinha um apelido, né? Era o Pedro Boané, os filhos da tempestade, ele e o outro lá, não lembro que era o outro, porque os caras eram o irmão dele.
né? Era brabo. Né? No filme mesmo, que nós já vimos o filme de Jesus, mostra ele valentão. Tá aí, no comando. Negou a Jesus. E levar É. os filhos foram para casa. Era pedreira. Não é verdade, mas só que ele é duro igual, vamos dizer assim, igual o Saulo, só a diferença, né? Que ele não matava, mas o Saulo matava, né? Aguentava o rojão. Exatamente. O Zé Tá, Roberto, Coelho, está todo mundo calado hoje. Meditando. É Consuelo. Eu estou meditando junto com ele. Tá todo mundo meditativo hoje, hein? Vamos meditar. Vamos Isso, meditar. vamos meditar. Então, agora eles vão comentar um pouquinho mais sobre Pedro, que eles estão compreendendo quem é Pedro. Então, que os dois próximos, os próximos parágrafos. Vamos lá. Sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro, confiante de tudo no Cristo. Depois, espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar. Precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e, para iniciá-la, escolheu 12 companheiros. Certo. Estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor. Contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias, mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Filipe, compelido a abandonar a cidade com sua família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Bom, Pedro está lá, está fazendo a sua parte, toda eficiência, muito bem, mas o Saulo está começando a pensar. Ele pensou lá no farisaísmo, certo? E fez aquela lenha lascada. Agora ele vai pensando para o bem, para o correto. Ele, depois de tudo isso, todo esse pensamento, ele foi muito ligado ao quê? À evangelização. Né? Nós vemos quando Estevão, né? Chegou que eles viram que estava havendo muito assistencialismo na Casa do Caminho, mas estava faltando a evangelização. Tá? Pedro, João e Tiago, mas Pedro que mais falou, poxa, é muito importante o pão material e o pão espiritual. E instituiu os 7 varões que fala no Atos dos Apóstolos, entre eles estava Estevão. Né? E Estevão mostrou para a gente quem era o Estevão. Né? Maravilhoso aquilo ali. Né? E Saulo começa a pensar, já deve ser inspiração do Estevão. Lembrando aquela história do Ananias, quando Jesus fala lá na taberna tal, né? Taberna lá no local onde estava, estalagem tal, na rua tal, e procura esse senhor aí, né? Que era o Saulo e Ananias. Logo eu, senhor, vim aqui para fugir dele, só me bota nessa furada, né? Assim é o cristianismo. Porque quando a gente vê essa passagem aí, porque acontece também conosco, nas nossas provas, nas nossas expiações. Nós somos colocados o quê? De frente para o crime, né? Crime entre aspas, né? De frente para a situação, para que a gente possa vencer.
né? E no final, Saulo e Ananias se tornaram dois grandes amigos, né? E a nossa vida é assim. Aí está, tá uma face do cristianismo, frente a frente, cara a cara, com as nossas necessidades, né? Os nossos problemas que nós temos que solucionar, passar por cima, né? No bom sentido, não é destruir, não, né? Temos que ir adiante, né? Fran, deixa eu chutar uma bola para frente, já que você falou de futebol, vou chutar uma bola. Ou ela vai direto o gol, ou vai para fora. Não, para todos aí, por favor, é uma opinião agora que me veio assim, né? Jesus, filho de Davi, ou seja, nasceu nessa cidade, né? Aí, das tribos e oriundo lá de Jacó, as 12 tribos. A minha pergunta seria essa: cada Pedro, Tiago, João, o outro João, Felipe, entre outros, que seriam cada um desses ligado às 12 tribos, os mais adiantados, que veio assim, dar o suporte para que o cristianismo se desenvolvesse? Não foi não, porque se a gente for olhar, tem até um livro do Miramês que fala de cada um, de onde era, porque Judas era de uma tribo, né? A maioria era da Galiléia, que é outra tribo. Quer dizer, meu Deus, qual é o nome? O Pedro, o irmão, né? Tinha lá o Natanael, tudo da Galiléia, a maioria da Galiléia. Agora tinha os de fora, né? Que no caso, o Judas é um, não me lembro dos outros, mas sei que tem outros de fora, né? E agora, o Barnabé vai funcionar as 12 tribos, mas, por exemplo, está escrito lá em cima, o ex-levita de Chipre. Levita é uma das tribos, né? De Levi, né? Eram os sacerdotes maiores, do judaísmo. Só quem podia entrar em certos determinados lugares do templo de Jerusalém eram os levitas, para fazer a limpeza do Santo dos Santos, que era a sala fechada, que no caso que era o Caifás, que era o maioral deles, só podia entrar lá uma vez por ano dentro dessa sala, que era do dia do Yom Kippur, dia do perdão, né? Então, os levitas não, eles tinham um trânsito nessa sala para limpeza, tinha os pães ázimos que eles colocavam lá como uma representação de comida para os Podemos dizer então, assim, teve sua acompanhando. função, né? Não, você está certo. Só que não foi assim, Agora, vai aparecer, né? Fala, né, é, agora, só um clipe de Benjamin, Saulo, Benjamin, né? Fala, Zé. agora existe uma coisa, fico pensando quando leio Boa Nova, né, uma relação, e eu vejo que Jesus sempre relacionou, né, o Antigo Testamento com o Novo, né, que as 12 tribos se separaram, né? 10 foram para o sul e 2 foram para o norte. Os gentios e as 2 tribos que foram para o norte, É uma tribo, a samaritanos, né? Gentios são samaritanos, 10. Não, as 2 foram para Judá, não, as tribos de Judá, Judá e né? Benjamim, né? Que foi para lá. Isso, tá. Aí você vê uma relação lá que eu achei interessante. Dos 12 apóstolos, 10 ficavam com Jesus o dia todo. E os 2, que era Mateus, Levi, né? Mateus e Judas Tadeu, né? Ficavam aonde? Ficavam trabalhando. Com o quê? Diretamente com o quê? Dinheiro, né? Um Coletor. era coletor e o outro era comerciante, né? Eu achei muita coincidência, entendeu? Que as duas tribos que vieram para lá são ligadas também a dinheiro, as 10 dos gentios. Eu achei um pouco de coincidência. E pensando assim, pô, Jesus não faz nada, né? Sempre tentando tirar de lá para botar para cá, né, do antigo para o novo, eu fiquei assim meio. Mas guardei. Não sei se é certo, não sei se é correto, mas
Achei muita coincidência. Zé, vamos olhar nosso lar. Nosso lar tem, né, uma estrela de Davi. 6 pontos. Sim. Isso? Uhum. Como é que funciona lá no alto? Jesus também tem 72 ministros. 3 já estiveram entre nós, que é o Sócrates, o Buda e o Vishnu. Buda e o Vishnu. Não, o Buda e o... Não, Buda e o... Krishna. o Krishna é o Buda. Eu me esqueci o nome dele. É o Sócrates. Eu vou lembrar. Não, Sócrates, Buda, que é o Krishna, e o... Caraca, o outro, me esqueci o nome. Bom, deixa para lá. Vai lá. Bom, então, são 72 ministros. Nosso lar segue a mesma, tá? O mesmo planejamento, a mesma estrutura, digamos assim, né? Então, tudo, veja bem, é uma estrutura do governador, do responsável. Sim. Né? As 12 Sim, tribos de Israel também tem suas representações, etc. Né? Então, é isso aí. Tudo tem, não é coincidência, não. É tudo, né? É uma estrutura já montada no alto, que aos poucos vai chegando aqui, muito lentamente, né? Muito lentamente mesmo. Com certeza, muito lentamente. Bota lentamente nisso. Bota lentamente nisso. Vamos lá? Agora, Saulo está despertando para o cristianismo. Vamos lá. Desculpa, é Zoroastro. Buda, Sócrates e Zoroastro. Agora que eu me lembrei. Então vamos lá. Vamos lá. Elisa está sem som. A Elisa dormiu. Não. Desculpa, me acordou. Eu fechei porque o lixeiro estava aqui. Gente boa. Barnabé pareceu meditar seriamente. Tem uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. Ele acha que veio do mais alto. Quem será que deu essa ideia? Hein? Estevão. Vai falar aqui, mas, pô, está bem claro. Tinha uma ideia que me parece que veio do mais alto. Que a ideia que o Saulo teve revolucionou tudo também. Revolucionou tudo. Tá? Vamos lá ver se é verdade. E continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas ansilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função da universalidade. Entenderam aí? Ou seja, se Jesus falou que todos viriam do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todo o planeta, então o que é que tinha que fazer? Procurar esses outros discípulos. E como faria isso? Se ficasse em Jerusalém, o cristianismo ia acabar. Ou ia virar uma seitazinha que podia durar até hoje, um negocinho bem michuruco. Mas, olha a ideia de Saulo. Se vem de todos os lados, então vamos buscá-los. E ele vai encontrar muita gente aí pelo caminho dele, ele mesmo. E aí sim o cristianismo vai se expandir. Então isso foi uma revolução. Lógico, estava traçado, né? Quando Jesus fala para ele, esse é o meu vaso escolhido. E para aguentar o que ele vai fazer durante aí os próximos 15, 20 anos, não é mole, não. Não é mole, não. Eu acho que são mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos. Nós vamos ver daqui para frente. Vai começar, né, devagar, mas daqui a pouco já começa a primeira grande viagem. Outra coisa, buscar os gentios. José, os gentios era o povo que não era judeu. Todo mundo que não era judeu é gentil.
era politeísta, tal, não tinha crença. Então, se Jesus fala que vem do Oriente e do Ocidente, é onde está o que? A maioria gentil. Então, temos que buscar Exatamente. os discípulos de Jesus que já estavam ali aguardando o chamado, assim como foi Estevão. Né? Estevão chegou na casa do caminho, doente, quando melhorou, que deram para ele, né, o papel lá com o pergaminho, né, com o de Levi, falando algumas coisas, ele falou, é o homem, tá aí, achei ele, onde ele está? Quero conversar com ele, quero conhecê-lo, é o Messias. Quer dizer, os discípulos estão todos lá nos seus postos, só esperando chegar alguém e dar o toque, vamos embora. É interessante que não deixa passar detalhe, né? O Paulo, né? O Saulo, vem do Oriente e do Ocidente. Para mim, passaria batido de onde vem. Quer dizer, ele guardou esse detalhe, né? E foi importantíssimo, né? Para ele poder fazer o trabalho dele. Estavam começando a aparecer, né? Aquele no judaísmo ele também era fera, tanto que nunca tinha Sim. perdido lá aquelas maneiras que eles têm de debate um com o outro, né? Que rasgavam roupas, se jogavam no chão, era um negócio de louco, né? E Era coisa profética. não, estou falando eles tinham as confusões entre eles lá para as interpretações, Sim, tá. Os debates. os Os debates. debates. E o Saulo nunca tinha perdido um debate. Perdeu para quem? O Estevão. Em pleno sinédrio lotado. No tempo lotado, aí ele perdeu o Estevão. Só que o Estevão não fez de maldade. O Estevão expôs a realidade para ele usando o Antigo Testamento. Aí teve. Né? É o que Então, chocou mais ele. está começando a aparecer o futuro Paulo. É um processo lento. Se a gente acha que em 3 semanas é cristão, ou ler uma coisinha é cristão, é que o processo é de fora para dentro o ensinamento, né? O conhecimento, mas a interiorização para depois exteriorizar esse aprendizado. É um A processo, nossa mudança é lenta mesmo, não tem jeito. é longo demais. Um processo muito longo. Vamos lá? Aí, ó, o Barnabé vai tomar um susto. Opa, esse cara é maluco. O que está vendo aí? Vamos lá. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade. Só uma coisinha aqui, muito importante. A Igreja de Jerusalém, né, a Casa do Canto, só está sobrevivendo, mesmo com aquele todo problema dos judeus estar lá dentro já coordenando tudo, graças ao trabalho de caridade. Saulo já percebeu isso. Senão já tinha acabado. A turma não era mole. A turma continua até hoje, não continua, não é Não mole. mole. Não mole. Pois é, continua do mesmo jeito. 2000 anos se passaram, 1001 problemas e continuam do mesmo jeito. Mas deixa para lá, não é problema nosso. Tá? Então vamos lá. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Olha só, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Saulo já deslumbrou isso. Há pouco tempo atrás eu nem acreditava nisso, né? Olha só o passo à frente que ele está mostrando que, né?
Nós estamos lendo aqui, a gente já conhece muito sobre isso, eu acho que está falando o que eu sei. Isso lá na época foi uma grande novidade. E o que ele fez também foi uma grande novidade e deu certo, né? Ele falar em reforma íntima, né? Falou, tem um capítulo aqui. Do espírito, né? No capítulo 19, o item 11, mãe, fé, como é que é o nome? Mãe da esperança, como é que é? Mãe da esperança e da caridade. Esse capítulo no Evangelho, item 19. Então, questão de mudança anterior, né? É uma mudança. Por isso tem que iluminar. Como é que a gente vai mudar se não iluminar o espírito? Você iluminar o conhecimento, não trazer conhecimento ao espírito, né? Não há. Pergunta 919, né? Conhece a ti mesmo, etc, né? O José acabou de comentar aí, 780A. Vem na frente um, depois o outro vem como lento, muito devagar. Vamos lá, Elisa. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e a exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Se houvesse a compreensão do cristianismo, é tudo isso, né? A gente, né, nós mesmos íamos nos compreender, nos consolar e continuar o trabalho. Sem rebeldia, sem raiva, sem nada disso. Agora, o que eu achei mais legal aqui, né? Está vendo aqui, o necessitado encontraria recursos no próprio reforço, né? A questão da dor, tudo isso muda, com o pensamento iluminado, muda toda a visão disso aí, dos acontecimentos que, né, nós estamos aí. Agora, o que dá mais legal aqui, ninguém seria mendigo. Ninguém seria mendigo. Se lembra campo de repouso lá? Então, isso é uma obrigação do cristão, não deixar isso acontecer. Mas é obrigação. Como chegar a esse ponto, no momento eu não sei, porque está meio complicado. Mas no futuro pode ter certeza que isso não vai mais acontecer. O que acontecer lá no campo de repouso? Não quer trabalhar, ficava lá. Agora, logicamente, ia reencarnar mais rápido, porque ia ter uma reencarnação mais difícil. Não quis aprender, não quis trabalhar lá. É castigo? Não. Não quis se melhorar, ué. Quis se preparar para a reencarnação talvez menos dolorosa, mais fácil. E essa questão social, o cristão tem que estar muito atento a isso. Não é somente o sopão, ou a visita, ou o cobertor, não. Isso faz muito bem, é um grande passo para chegar a isso aqui. Aqui ele está exaltando a fé, né? Que é, por exemplo, o cristão, mas o cristão que procura fazer a sua modificação íntima, interior. Não digo assim, no exterior, como às vezes palavras sonoras, palavras de informações leves, que não denotam uma fé solidificada, uma fé forte. Tem alguns expositores que eles falam muito bonito, mas na hora da exemplificação, nós não fica. Na hora, é isso que ele está colocando. Então, o mendigo de luz, na verdade, é isso que ele coloca. Ninguém seria mendigo porque todos teriam luz. Isso no universo, aí, vamos dizer, quando o cristianismo realmente já bem solidificado. Lá para frente na regeneração, ou outros planos fora da Terra, que
e, segundo a literatura espírita, dizem que num plano bem avançado, não tem esse miserê que a gente tem aqui, né? Não? Porque um ato indigno, digamos, o André Luiz chega no nosso lar, já que citou o nosso lar, lá no comecinho. André, ó, um pensamento seu indigno aqui, todo mundo vai pegar o seu pensamento aqui, ó. Então, vai estar fora. Por isso que essas almas duras que criam, né, zânia aí no nosso meio, isso vai mudar o panorama. Eu vou parar por aqui. Só isso. Não, é isso mesmo que ele está falando aqui. Numa sociedade cristã não pode acontecer o que acontece aqui. Todos têm que ter oportunidades. É lógico que sempre um vai além do outro, que é um espírito mais antigo, ou então um espírito que se esforçou mais, né? Tem mais qualidades, mais virtudes, através do ganho no seu esforço. Não é na astúcia, não. Apesar que os astutos também têm uma diferenciação, porque também, intelectualmente, né? E é assim, infelizmente, funciona assim. É a questão do intelectual primeiro que o moral, né? É aquela famosa 98, né? Eu estou vendo aqui, rapaz, o horário. Fala aqui, fala a boca. Presta atenção. Bom, gente, vamos parar aqui, porque vai vir uma pergunta muito interessante agora que o Barnabé vai fazer, tá? Esse assunto é longo, tá? É longo que eu falo assim. Nós começamos ele hoje, devemos acabar semana que vem, mas a pergunta que o Barnabé vai fazer aqui é outra pergunta muito interessante mesmo, tá? Então, semana que vem, que dia? 22, né? Bota aqui, Barnabé apareceu. Entusiasmar-se com a ideia. Tá. Aí, quer dizer, se entusiasmou, opa, peraí, mas tem um porém, entretanto, contudo, todavia aqui no meio. Vai ser a pergunta dele que é muito interessante. E Saulo vai, né, nos informar, responder a pergunta dele para nós também. Apesar que nós já entendemos um pouquinho da pergunta do Barnabé, tá? Falado aqui já um pouquinho dessas palavras que estão. Né? Bom, gente, deu a hora, né? Vai ser dia 22, né? 22. Encerrar a gravação.